de Deus, e um prazer maior ainda de estar ministrando uma palavra nesse lugar, nessa noite. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E eu queria parabenizar, o amado. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que o temor do Senhor aumenta o dia de vida, Então receba essa palavra no teu coração nessa noite, como uma data festiva, que Deus te abençoe cada vez mais. E eu peço à amada igreja que abra vossas Bíblias lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, para a glória de Deus. Nós viemos aqui para festejar, se juntar, para louvar o Senhor, mas viemos também para poder estar recebendo a palavra de Deus. Nessa noite os louvores subiram com grande alegria para o Senhor essa noite, e eu tenho certeza que Deus Ele vai falar ao nosso coração também através da sua palavra nesse lugar. Amém? Louvado seja Deus. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Amém? Todos acharam? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Vamos ler somente o primeiro e o segundo versículo, que diz assim a palavra do Senhor: Davi fugiu da cidade de Gade e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele mais ou menos 400 homens. A igreja pode se sentar para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Amados, hoje é uma noite a qual o Senhor Ele vai falar do teu coração a respeito de um homem, de uma mulher que tem fidelidade com Deus. Quando eu cheguei, eu observei da mesma forma que o Flávio, que teve a oportunidade nessa noite, observou a mensagem a qual o pastor estava dando ao devocional no culto desta noite, que seria o Salmo do número 23. E no Salmo do número 23 diz sobre as bênçãos e as dificuldades do Evangelho. Diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz ver de paz e guio mansamente as águas tranquilas. E mais abaixo está escrito dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E quando eu menciono essa palavra, eu percebo que pasto verdejante são o quê? As bênçãos que Deus tem para acrescentar em nossas vidas, as coisas magníficas ao nosso conhecimento e aos nossos olhos. Mas quando eu leio a palavra do vale da sombra da morte, é o momento da dificuldade, é o momento a qual Deus agora Ele quer conhecer o seu servo e a sua serva. É o momento a qual Deus Ele deixa o seu servo ali um momentinho em determinada situação, ou seja, numa escuridão, e fica à distância observando qual será a atitude desse homem ou desta mulher de Deus. Então o Salmo está englobado nisso, dizendo para mim e para você que o Evangelho tem bênçãos, tem, mas tem dificuldades não para você esmorecer a tua fé. A dificuldade que vem diante do Evangelho, querido, é para você crescer mais e mais e amadurecer na presença de Deus. E então, quando o salmista ele diz vale da sombra da morte, querido, é o momento da dificuldade a qual o cristão muitas vezes passa, para poder aprender e saber que existe um Deus a quem ele tem que chamar e glorificar, e entender que aquele seria só um momento na vida dele. Então, ali o vale da sombra da morte não é para o crente desesperar, não é para o crente se entristecer, não é para o crente jogar a toalha e sair correndo, não, é para ele clamar ao Senhor dos Exércitos, para ele entrar com providência na sua vida.
Aleluia. Então a palavra de Deus está aqui para nos ensinar, para nos dar um entendimento do que Deus quer para a nossa vida, tudo que Deus queria no passado, de antigamente, quando tirou o povo da terra do Egito, que estava lá padecendo necessidade, estava lá cativo, sofrendo na mão de escarnecedor, queria que aquele povo obedecesse a Ele, queria que aquele povo servisse a Ele. Mas em todos os momentos de dificuldade, aquele povo queria levantar bezerro de ouro, aquele povo queria glorificar outros deuses, idolatrando outros deuses, a qual o Senhor não se agradava. Então, quando Deus ele bota o homem ali no vale da sombra da morte, é porque ele está querendo testar o conhecimento daquele homem, a sinceridade daquele homem, até que ponto ele vai sim ser fiel a ele. E Davi estava vivendo um momento igual a esse. Davi está vivendo um momento idêntico a esse na caverna de Adulão. A Bíblia diz que o homem, quando ele entra para a caverna, querido, muitos nem querem entrar, porque fala que caverna não é lugar de homem de Deus. Não é isso que diz? Caverna não é lugar de homem de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: só vai até a caverna quem é de Deus. Só vai até a caverna aquele que é chamado por Deus. Quando Elias entrou na caverna, que ele derrubou aqueles 400 profetas, querido, ele entrou na caverna, correndo minha mulher, querido, mas ele tinha sim valentia, ele tinha confiança em Deus, tinha, mas ele estava num momento de aflição no seu ministério. Davi também não é diferente nesta noite. A Bíblia diz que ele entrou na caverna de Adulão, querido, para poder sim, ali se esconder, querido, porque ele já não aguentava mais. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi estava não aguentava mais correr da vida de Saul, querido, e agora ele encontrou o rei Aquis, que também estava perseguindo o ministério de Davi, querido. Entenda uma coisa nesta noite, querido. Davi olhou e falou: já não basta mais fugir de Saul, agora tem que fugir de 2 reis. Davi ele entra para dentro da caverna e ali ele começa a orar ao Senhor. Ele começa assim a engrandecer o nome do Senhor dentro da caverna, no seu momento, da sua dificuldade, no seu mistério, no seu ministério. Ele estava ali glorificando ao Senhor dentro da caverna, orando a Deus, pedindo uma direção sobre a sua vida, dizendo para o Senhor que não aguentava mais a vida que estava vivendo. E a Bíblia diz, ela menciona que as primeiras pessoas a se aproximar de Davi, quem foi? Vamos ver. Davi fugiu para a caverna, da cidade de Gate foi para a caverna, perto da cidade de Adulão. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Então quem desceu para ficar com Davi? A família de Davi. Entenda uma coisa, querido, a primeira coisa na vida de um homem ou mulher de Deus, querido, ele tem que ter acompanhado de si próprio a sua família. A sua família tem que estar ao seu lado, tem que estar estruturada diante do Evangelho, querido, para poder estar assim, diante da presença de Deus, porque quando vier a aflição, querido, a família está reunida. A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de rebentar. E muitas das vezes, querido, o cordão de 3 dobras ele começa dentro da família. Sabemos que o homem, ele é a primeira dobra. O segundo é a mulher. E a terceira é Deus no meio do casamento. Olha o casamento se estruturando, querido. Olha a família se estruturando, querido. Depois vem os filhos, querido. Agora vão para o combate. E as aflições que vierem sobre o meu ministério, eu vou resistir porque eu tenho a alicerce dentro do meu lar. Amados, entenda uma coisa. As aflições da vida do homem de Deus, as aflições da vida de uma mulher de Deus, não é para o homem e a mulher parar no meio do caminho, mas o homem e a mulher precisa se estruturar, precisa ter alicerce com Deus. E muitas das vezes o alicerce ele começa dentro da família, ele começa dentro do lar, ele começa a se estruturar dentro da família, porque quando chegar dentro da casa do Senhor, qualquer dificuldade, qualquer situação que ele estiver vivendo, Deus ele vai glorificar na vida daquele homem e daquela mulher, porque ele está cuidando da sua família. E o apóstolo Paulo diz na palavra de Deus, nas cartas de Timóteo, dizendo que o Evangelho ele começa dentro de casa, dizendo que se eu negar a minha família, estou negando a fé. Então eu preciso entender que a palavra de Deus ele fala ao meu coração
Traz sim, primeiramente, a minha família estando comigo. Louva a Deus que eu chegar na igreja, ver o pastor, ver a esposa do pastor, ver a família do pastor na igreja, louvando e bendizendo com ele ali, porque existe um alicerce. Querido, Deus, Ele quer glorificar o nome dele na sua vida, mas precisa ter entendimento do que Deus quer fazer primeiro na sua família. E a palavra de Deus diz aqui que vieram 400 homens. 400 homens problemáticos. 400 homens se juntou com Davi depois da família de Davi. Eram 400 homens endividados. Eram 400 homens vivendo a vida em aperto. Eram 400 homens vivendo uma vida amargurada. Mas por que eles estavam amargurados, queridos? Porque eles não aguentavam mais o reinado de Saul. Na maneira que Saul estava vivendo, na maneira que Saul estava se comportando com Deus, já não tinha mais unção na vida de Saul, querido. Então aquele povo se resolveu a juntar-se a Davi. Amados, Deus é contigo. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Não importa a dificuldade do ministério, não importa a vida que você está vivendo nesta noite, mas eu creio uma coisa, que Deus, Ele é contigo. Ele pode te dar a vitória, querido, mas Ele não te chamou para vencer, Deus não te chamou para ficar prostrado. Querido, muitas das vezes nós queremos somente a primeira parte do salmo, parte do verdejante, as maravilhas do Evangelho. Quando falamos parte do verdejante, falamos do carro zero, falamos dos apartamentos, falamos das riquezas que Deus, Ele pode dar para mim e para você. Mas Deus, Ele não quer que a riqueza tenha você. Deus, Ele não quer que a riqueza venha tomar você dele. Então Deus, Ele tem um cuidado muito especial com isso, querido, em relação às finanças, em relação a outros cuidados, querido. A Bíblia diz que primeiramente nós temos que buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, quando eu busco o reino de Deus, quando eu me preocupo em cuidar das coisas do Senhor, quando eu me preocupo em cuidar, sim, daquilo que me pertence, a qual Deus me entregou, querido, Deus, Ele começa a solucionar as coisas dentro da minha casa, começa a solucionar as coisas dentro do meu trabalho, começa a solucionar as coisas da minha vida espiritual e sentimental, em qualquer área. Porque primeiramente eu estou buscando o reino de Deus, primeiramente estou fazendo a vontade do Senhor. Querido, da mesma forma também foi com vários homens de Deus dessa forma. Querido, Davi tinha tudo para esmorecer a sua fé, parar no meio do caminho, não querer continuar mais, querido, mas ele acreditou no poder de Deus na vida dele. Davi, ele tinha altos e baixos, querido, mas no momento algum ele deixou de acreditar no Senhor. Em um momento algum ele deixou de buscar a face de Deus, querido. Quando Davi, ele menciona na palavra de Deus, querido, que ele teve que se fazer até mesmo de maluco. Ele teve que se fazer de uma pessoa não normal para fugir de uma certa situação. Imagina você, querido, nesta noite. Você fugindo de uma situação, você tem que transparecer uma coisa que você não é. O que você falaria com Deus depois dessa situação? Senhor, eu não quero mais te servir. Eu não quero mais. Por que, Senhor? Eu tenho que me passar por esse constrangimento para te servir? Querido, é depois dessas aflições, é depois dessas situações que a vitória chega na sua vida. Aleluia. Você só está passando por um teste de Deus. Deus só também está testando a sua fé, para ver até onde você vai, até onde você suporta. Porque, querido, Deus, Ele tem um chamado na vida de cada um diferenciado. Uns Deus Ele chamou para ser presbíteros, outros Ele chamou para ser doutores, outros chamou para ser pastores. Deus tem um chamado na vida de cada um, querido. Cabe a cada um buscar aquilo que foi chamado e ficar na dispensação de Deus. Querido, Davi, ele tinha sim um nome por zelar. Ele era um rei. Ele estava sendo consagrado, querido, depois das aflições, querido, ele estava sendo consagrado ao rei de Israel. Porque o povo reconheceu a Davi quando estava com Aquis. Olha, esse aí não é aquele homem que derrubou o nosso gigante. Esse aí não é um homem que as mulheres glorificaram o nome dele, querido. E o que ele faz aqui? Querido, nós precisamos derrubar os gigantes da nossa vida a cada dia que passa. Mas para esse gigante cair da nossa vida, querido, nós precisamos entender a vontade e o querer de Deus. Muitas das vezes o gigante ele se encontra dentro de nós, querido.
Nós precisamos matar esse gigante do nosso interior. Muitas vezes a falta de perdão é um gigante que tem atormentado a face da terra. Eu não consigo alcançar as promessas de Deus, querido, porque eu não consigo perdoar. E esse é um gigante que se cria dentro do nosso coração. Nós precisamos entender, querido, que o chamado de Deus é uma coisa, que Deus ele ama, é o amor. A fidelidade a Ele. Quando eu amo o meu próximo, eu olho para ele com um olhar de compaixão. Quando ele erra comigo, querido, eu entendo uma coisa, que o amor de Deus está na minha vida. Mas quando eu tenho a situação de querer me vingar, quando eu tenho a situação de querer, ali dar um troco, querido, eu demonstro que o amor de Cristo não está no meu coração. Querido, Davi, ele tinha todas as condições de ferir a vida de Saul. Mas Saul era rei de Israel naquela época. Somente ele cortou uma orla dos vestidos de Saul, querido. Ele sentiu arder o seu coração, porque o amor de Deus estava sobre a vida de Davi. Querido, na vida do servo do Senhor, o amor de Deus também tem que estar dia a dia. Para realizar grandes coisas na presença de Deus, nós devemos amar aquele que nos ataca. Nós devemos amar aquele que nos ama. Mas nós devemos amar aqueles que nos perseguem também, querido. Porque nós precisamos entender o que o Senhor lhe tem nos chamado, querido. Não é para situações fáceis, mas tem dificuldade no meio do caminho. E o Evangelho não é uma coisa muito fácil. É fácil sim eu amar aquele que me ama. É fácil sim eu perdoar aquela pessoa que está sempre aqui comigo. Agora, aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que taca a pedra em você, aquela pessoa que diz que você não vale nada, aquela pessoa que está sempre ali te perseguindo, eu quero ver nós amarmos. É isso que Deus quer. É uma prova do que o amor de Deus está sobre a nossa vida. Davi estava sendo perseguido, mas ele perdoava Saul. Ele amava Saul. Ele não desperdiçava assim a sua esforça com Saul, porque ele sabia que a cobrança de Deus viria sobre a vida dele, porque Saul ainda era um ungido do Senhor. Embora que o Espírito já não estava mais na vida de Saul, mas ele era ungido do Senhor. E nós precisamos entender o amor de Deus na nossa vida, porque não adianta eu profetizar, não adianta eu lançar meu corpo ao fogo, não adianta eu mandar um monte sair daqui para o outro lado. Todos esses sinais podem acontecer, querido, mas se não tiver um amor, querido, para com o outro, querido, nada disso vai adiantar. Nós precisamos entender que o Evangelho está sendo apregoado aos quatro cantos da terra. E nós precisamos tomar assim uma porção do Espírito Santo em nossas vidas para entender e saber que o Senhor é quem tem nos chamado. É o Senhor que nos chamou para ser mais do que vencedor, porque o Senhor não se agrada que nós estejamos uma vida qualquer, uma vida de cabisbaixo, querido. O Senhor nos chamou para que nós venhamos vencer dia após dia. O Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o irmão veio aqui, ele abordou, não vai faltar luta. Vai não. Mas também tem bênçãos para a vida de vocês. Deus ele quer que vocês sejam abençoados. Deus ele quer que vocês sejam diferentes. As pessoas têm que olhar para vocês e ver Ele na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver a marca de Cristo no teu coração, no teu semblante. Identificar você como o Senhor Jesus. Olha o peso que nós temos como carregar. Carregar a marca do Senhor em nossas vidas. As nossas atitudes, querido, há um julgamento do mundo para com a nossa atitude. Se eu errar, se eu não amaldiçoar a vida de pessoas, se eu furtar alguém, se eu agir de qualquer forma que não agrada o nome do Senhor, Ele vai dizer logo assim: olha lá o crente como é que faz. Olha lá como é que o crente faz. Porque o nome do Senhor que está em jogo, querido. Nós precisamos expandir o Evangelho aos quatro cantos da terra. Mas para isso acontecer, querido, nós temos que buscar retidão com o Senhor a cada dia, querido. A Bíblia diz que não tem um homem justo sequer na face da terra, não. Mas nós temos que pecar hoje menos e amanhã menos ainda. Nós temos que seguir a Cristo, olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É dele que vem o nosso socorro, querido.
Mas não pensa que o Senhor ele veio te rejeitar, não, querido. O Senhor te ama da maneira que você é. O Senhor te comprou com um sangue muito especial. A sua vida não foi para você perecer, foi para você vencer. Foi para você ser chamado de filho. Filho amado, querido. Davi, querido, nós sabemos que Davi também ele errou diversas vezes. Davi ele agiu de maneira errônea também em sua vida. Davi ele pecou com Betseba, caiu numa questão de adultério também. Querido, eu vou dizer uma coisa para você: o perdão veio sobre a vida dele, veio. Mas as consequências das atitudes de Davi também veio sobre a vida dele. As consequências de Davi só caiu dentro do seu lar. Por quê? Porque ele pecou diante de Deus. Então, querido, nós precisamos entender o chamado de Deus. Precisamos confiar mais no Senhor e entender que só Ele é quem pode fazer todas as coisas. Essa é a palavra que Deus me deu nessa noite e é sua glória a Senhor. Glória a Deus, né? Grato pela a palavra que o nosso pastor trouxe nessa noite. Como disse no início, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Como completando ali a palavra do pastor, nós sabemos que o mundo, ele compra um carro, ele bota o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Levo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Mas quando a dificuldade vem, ele se esquece de chamar o Senhor. Quando a luta vem, ele se esquece de chamar a Deus. Bota Deus, é o guarda fiel. Mas ele se esquece de chamar esse guarda fiel na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. E o Salmo 23 ele vem complementar isso. Que nós, quando estamos na casa do Senhor, nós podemos pisar em espinhos, podemos pisar em pedras, nos machucar, nos ferir, mas temos a certeza de que Deus está conosco a cada dia. Às vezes as pessoas podem até olhar, ver uma pessoa passar dificuldade, e aí a pessoa está ali, é incrível como é que aquela pessoa está passando por luta, mas está ali louvando o Senhor. Mas logo em seguida, nós sabemos que depois da tempestade vem o que? A bonança, vem a bênção. O seu barco pode estar afundando, mas se nós clamarmos a Jesus Cristo, Ele vem, entra no nosso barco e ajuda nós chegarmos lá do outro lado, porque Ele toma o remo da nossa mão e aí ajuda a gente a chegar do outro lado. Possa vir a luta, o temporal, a tempestade, dificuldade, luta, furacão, o que for, mas nós nunca devemos deixar esse Deus maravilhoso. Com Deus, nós passamos luta. Sem Deus, nós passamos tormenta na nossa vida. Nós passamos grande dificuldade. Às vezes a luta pode ser tão grande, que as pessoas elas não sabem o que fazer. E qual é a solução que hoje as pessoas buscam? Pegam a arma. Primeiramente, ele pega a arma. Não vou dar um tiro na minha cabeça, vou matar minha mulher e meu filho e depois eu me mato. Aí vai a desgraça dele tão grande. Chega na hora, a arma vai e trava. Aí ele vai preso e chega lá na prisão e vai pensar no que ele fez, no que ele tentou fazer. Por que ele não pegou a arma e deu logo de não, eu vou matar minha mulher, vou matar meu filho. Ou às vezes ele pega, mata o filho e deixa a mulher para poder desgraçar a vida da mulher. É assim que hoje em dia estão fazendo. Mas quando nós temos o nosso Deus, quando nós temos o nosso Deus no nosso coração, a nossa solução está em quem? Em Deus. Por isso que cada dia nós temos que agradecer a Deus. Cada ano que entra, cada aniversário que nós possamos fazer, nós temos que agradecer a Deus por estar vivo nesta terra. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos ficar de pé nesse momento. Vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, em agradecimento a Deus em nome de Jesus. Senhor amantíssimo Deus e glorioso Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos agradecer por essa palavra, Senhor, ao qual todos nós recebemos, ó Pai, neste lugar.
Senhor, fique conosco, nos acompanhe, Senhor, aonde que nós formos, Senhor. Acampe os seus anjos ao nosso redor. E que cada um, Senhor, não só eu, mas todos que estão aqui, possam sair com seus presentes, Pai, nas suas mãos. O presente ao qual o Senhor nos deu, de estarmos aqui, Senhor, congratulando, Senhor, abençoando a nossa vida. Não só eu que estou fazendo ano, Senhor, aniversário, mas todos os irmãos estão aqui abençoando este lugar, Senhor, e que nós possamos estar unidos, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a sua vida, e que nesta noite Ele possa te dar a paz, te dar a bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Está terminado o culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos participar do outro material.